Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais até encontrar aquele maldito jogo na casa da minha avó. Estava limpando o sótão, um lugar empoeirado e esquecido no interior de Minas Gerais, quando vi a caixa embaixo de uma pilha de livros mofados. Era pequena, de madeira escura, com símbolos estranhos entalhados na tampa. Não parecia brasileira, mas ali estava, como se tivesse esperando por mim por décadas. Quando a abri, encontrei um tabuleiro desgastado, peças de osso e um dado que parecia ter sido feito de algo mais macio que plástico, quase como se fosse carne seca. Havia também um pergaminho amarelado com instruções escritas à mão, em um português arcaico. O jogo dos desejos concede o que o coração almeja, mas cada vitória exige um tributo. Negá-lo é despertar a fúria do que dorme entre as peças. Eu ri. Claro que ri. Achava que era apenas uma relíquia bizarra, algo que algum antepassado trouxera da Europa. Mas naquela noite, sozinho naquela casa velha com o vento uivando nas frestas, resolvi brincar. Segui as instruções, coloquei as peças no tabuleiro, rolei o dado e, em voz baixa, disse o que mais queria naquele momento. Quero dinheiro suficiente para nunca mais me preocupar. No dia seguinte, recebi uma ligação. Um tio distante, do qual mal me lembrava, havia morrido e deixado uma herança considerável para mim. Fiquei atordoado. Coincidência, claro. Tinha que ser. Mas quando voltei para o jogo naquela noite, havia uma nova instrução no pergaminho, escrita em um tom mais urgente. Primeiro desejo concedido. O tributo é devido. Um animal de estimação deve ser sacrificado antes da próxima lua cheia. Meu sangue gelou. Eu não tinha um bicho, mas meu vizinho, o Sr. Almeida, tinha um velho labrador chamado Thor. Não faria mal a um inseto, mas nos dias que se seguiram, uma obsessão cresceu em mim. Sonhava com o jogo, com as peças se movendo sozinhas, com uma voz sussurrando que, se eu não cumprisse, algo terrível viria atrás de mim. Na noite da lua cheia, enchi um pedaço de carne com veneno e joguei no quintal do Sr. Almeida. Na manhã seguinte, ouvi os gritos da esposa dele. Thor estava morto. Senti um alívio doentio, seguido de um vazio que não conseguia explicar. Mas o jogo recompensou minha lealdade. 2 dias depois, fui promovido no trabalho, com um aumento que triplicou meu salário. O pergaminho atualizou-se novamente. Desta vez, o tributo era maior. Sangue de um parente deve ser derramado antes do eclipse. Minhas mãos tremiam. Não tinha como ignorar. Desde que comecei a jogar, sentia uma presença me observando, como se algo estivesse respirando atrás de mim, esperando eu falhar. Meu irmão mais novo, Lucas, estava visitando naquela semana. Ele sempre foi mais esperto que eu, mais bem-sucedido, mais amado. Nunca admiti, mas odiava ele por isso. Noite do eclipse. Convidei Lucas para uma caminhada até o velho cemitério abandonado nos arredores da cidade. Ele riu, achou que era uma daquelas nossas aventuras de infância. Não sabia que eu levava uma faca na mochila. Quando chegamos ao mausoléu dos Andrade, uma família que morrera em um incêndio anos atrás, senti o jogo pulsando em meu bolso, como se estivesse vivo. Lucas percebeu que algo estava errado quando me viu com a faca. Seus olhos se arregalaram, mas antes que pudesse correr, eu já havia agido. Foi mais fácil do que imaginei. O corpo dele caiu entre as lápides quebradas, e eu jurei ter ouvido um riso baixo vindo do jogo. No dia seguinte, recebi a notícia de que um cliente anônimo havia depositado R$500 mil na minha conta. Nenhuma explicação. Ninguém questionou. Mas o pergaminho já tinha uma nova mensagem, e desta vez, as palavras pareciam queimar meus dedos ao tocá-las. Último round. O prêmio final aguarda. O tributo, uma vida inocente, oferecida em seu lugar. Eu sabia o que isso significava. E pior, sabia quem seria. Minha sobrinha, Maria Clara, de apenas 7 anos,
Estava vindo me visitar no fim de semana. Ela me adorava. Sempre corria para me abraçar quando me via. Agora, enquanto escrevo isso, o jogo está em cima da mesa, as peças se movendo sozinhas, o dado rolando sem que eu toque. Maria Clara chega amanhã. Não sei se vou conseguir fazer o que o jogo pede. Mas também não sei se tenho escolha. Porque desde ontem, comecei a ver vultos nos cantos do meu quarto, e todas as noites, sonho com uma criatura de olhos brancos sussurrando que, se eu não cumprir minha parte, ela virá buscar o que é devido. E ela não vai querer apenas Maria Clara. Ela vai querer a mim. Nunca deveríamos ter comprado aquela casa. Eu sabia disso desde o primeiro dia, quando senti aquele frio na nuca ao cruzar a porta, como se alguém, ou algo, estivesse respirando bem atrás de mim. Mas minha esposa, Ana, estava encantada com o preço baixo e o jardim espaçoso, e eu, como sempre, cedi. Afinal, quem recusaria uma casa tão perfeita em São Vicente, a um quarteirão da praia, pelo valor de um apartamento minúsculo na capital? Os anteriores donos, os Silveiras, haviam desaparecido sem deixar rastros. O corretor, um homem de sorriso amarelo chamado Eduardo, disse que eles haviam partido de repente, deixando móveis, roupas e até fotos nas paredes. Problemas familiares, ele insistiu, evitando meu olhar. Eu devia ter percebido o brilho de suor em sua testa, o modo como suas mãos tremiam ao passar as chaves. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Meus filhos, Lucas, de 8 anos, e Sofia, de 5, corriam pelo corredor largo, rindo enquanto exploravam os cômodos. Ana organizava a cozinha, cantarolando, enquanto eu tentava me convencer de que o desconforto que sentia era apenas culpa do cansaço da mudança. Mas então as coisas começaram a mudar. Foi Lucas quem notou primeiro. Ele veio até mim de madrugada, pálido, segurando seu ursinho de pelúcia com força. "Papai, o corredor tá maior", ele sussurrou. Eu ri, claro, achando que era a imaginação de criança. Até que, na manhã seguinte, percebi que a porta do banheiro, que antes ficava à esquerda da escada, agora estava à direita. Ana jurou que sempre estivera ali, mas eu sabia que não era verdade. As mudanças foram se tornando mais frequentes, mais intencionais. Uma noite, acordei com um barulho de arrastar vindo do porão. Desci as escadas, minha lanterna tremendo na mão, e vi que a porta do porão, que antes era estreita e enferrujada, agora era larga, negra, com um vazio que parecia respirar. E então ouvi um sussurro vindo de dentro, como vozes distantes se fundindo em um único murmúrio faminto. Fechei a porta e tranquei, mas no dia seguinte, a fechadura havia sumido. Ana começou a agir estranho. Ela passava horas na sala, encarando a parede vazia como se visse algo que eu não conseguia. Uma manhã, encontrei-a no jardim, descalça, os pés sujos de terra, como se tivesse cavado algo. Quando perguntei, ela apenas sorriu e disse: "Ela me mostrou onde eles estão." Não precisei perguntar quem era ela. Lucas parou de falar. Ficava sentado no chão do quarto, desenhando a mesma coisa repetidamente, uma casa com dentes. Sofia, por outro lado, começou a ver a senhora. Descrevia uma mulher magra, de cabelos longos e negros, que ficava no fim do corredor, convidando-a para brincar. Eu nunca a vi, mas sentia seu cheiro, terra molhada e carne podre, impregnando a casa. Então, as portas começaram a sumir. Primeiro foi a do banheiro. Depois, a da cozinha. Quando percebi, estávamos presos no quarto, as paredes se aproximando devagar, como se a casa estivesse nos digerindo. Ana riu, abraçando Sofia, dizendo que logo estaríamos todos juntos, que a casa nos amava, que ela só queria nos guardar para sempre. A última coisa que lembro é o som de algo se movendo nas paredes, um líquido negro escorrendo pelas frestas,
e Lucas gritando enquanto o chão se abria sob seus pés. Ana sorriu enquanto era puxada para dentro da parede, seus dedos se alongando, se fundindo com a madeira. Sofia segurou minha mão, mas então a senhora apareceu, seus braços finos e longos nos envolvendo, e eu entendi, finalmente, porque os Silveiras nunca haviam saído daqui. Agora, estou aqui, sentado no escuro, escrevendo estas palavras em um pedaço de papel que logo desaparecerá, assim como eu. A casa nos engoliu, como engoliu todos os outros. E se você estiver lendo isso, saiba que ela está esperando por você também. Ela sempre está com fome. E ela nunca, nunca te deixará sair. Eu encontrei o espelho no sótão da casa da minha avó, em Curitiba, durante aquela tarde chuvosa de inverno. Estava encostado em uma parede mofada, coberto por um lençol sujo que mal escondia sua moldura de madeira escura, entalhada com figuras que pareciam se contorcer quando eu olhava fixamente. Algo naquilo me chamou, uma atração quase magnética, e decidi levá-lo para o meu apartamento em São Paulo. Não contei a ninguém. Nos primeiros dias, ele parecia inofensivo. Pendurei-o no meu quarto, em frente à cama, e me acostumei a ver meu reflexo enquanto me arrumava de manhã. Mas logo comecei a notar pequenas discrepâncias. O quarto refletido não era exatamente o mesmo. Às vezes, a cortina estava um pouco mais aberta do que na realidade, ou o abajur no espelho emitia uma luz mais amarelada. Coisas sutis, fáceis de atribuir a ilusões de ótica ou à minha imaginação. Foi na segunda semana que percebi o movimento. Eu estava sozinho no apartamento, como sempre, mas, no reflexo, algo se arrastou rapidamente atrás de mim, como uma sombra que não deveria existir. Meu coração disparou, e eu me virei de repente, esperando encontrar um intruso, mas o quarto estava vazio. Quando olhei de volta para o espelho, meu reflexo me encarava com um sorriso que eu não havia feito. A partir daí, as coisas pioraram rapidamente. Meu reflexo começou a agir de forma independente. Eu levantava a mão direita, e ele levantava a esquerda. Eu piscava, e ele mantinha os olhos abertos, fixos em mim, como se estudasse cada um dos meus movimentos. À noite, eu cobria o espelho com lençol, mas sempre acordava com ele descoberto, e meu reflexo ali, imóvel, como se nunca tivesse se mexido. Uma madrugada, acordei com um barulho vindo do quarto. Era um som baixo, quase imperceptível, como alguém arranhando a superfície do espelho por dentro. Quando me sentei na cama, vi meu reflexo já sentado, me olhando com uma expressão que não era minha. Seus olhos estavam mais escuros, mais fundos, e sua boca se moveu, formando palavras que eu não conseguia ouvir. Foi então que percebi, ele não estava mais me imitando. Ele estava me precedendo. No dia seguinte, comecei a notar mudanças no meu próprio corpo. Meus dedos pareciam mais longos, minhas articulações rangiam como madeira velha, e meu reflexo no espelho parecia mais saudável, mais vivo do que eu. Era como se ele estivesse sugando minha essência, trocando nossos lugares. Às vezes, eu me via no espelho fazendo coisas que nunca faria, arranhando as paredes, rindo sem motivo, os olhos cheios de um brilho que não era humano. Na última noite, eu sabia que não podia mais esperar. Peguei um martelo e avancei em direção ao espelho, determinado a destruí-lo antes que fosse tarde demais. Mas quando levantei o braço, meu reflexo não fez o mesmo. Ele apenas sorriu, e então, como se o vidro fosse feito de água, sua mão atravessou a superfície e segurou meu pulso com uma força desumana. Senti um puxão, e de repente eu estava do outro lado, dentro do espelho, olhando para o meu próprio quarto, onde minha cópia perfeita agora se virava para mim, sorrindo. Ele levantou o martelo e, com um golpe seco, estilhaçou o vidro, condenando-me a ficar preso neste lugar que não é um lugar, este quarto que é uma versão distorcida do meu, onde as sombras se movem sozinhas e os sussurros nunca cessam. Agora, eu observo, espero, e logo,
Alguém mais vai encontrar este espelho. E quando fizer, eu finalmente poderei sair. A primeira ligação chegou numa quinta-feira, exatamente quando o relógio marcou meia-noite. Eu estava deitado na cama, quase dormindo, quando o celular vibrou no criado mudo. O número era desconhecido, apenas uma sequência de dígitos que não fazia sentido. Atendi por puro reflexo, ainda meio grogue, e do outro lado da linha só havia silêncio. Um silêncio denso, como se alguém estivesse segurando a respiração. Então, veio o sussurro. Não eram palavras, apenas um murmúrio indistinto, uma voz rouca e arrastada, como se fosse emitida por alguém com a boca colada ao aparelho. Fiquei paralisado, os dedos frios em volta do telefone. O sussurro continuou, intercalado com um som que me fez o sangue gelar, o rangido de uma porta se abrindo devagar. E depois, passos. Leves, calculados, como se alguém estivesse andando na ponta dos pés dentro de uma casa. Desliguei a chamada e olhei ao redor, meu quarto mergulhado na escuridão. A casa era pequena, um apartamento no centro de São Paulo, e eu morava sozinho. Não havia ninguém lá além de mim. Tentei convencer a mim mesmo que era um trote, algum idiota tentando assustar os outros. Mas então, no dia seguinte, à mesma hora exata, o telefone tocou de novo. Dessa vez, não atendi. O celular vibrou insistentemente, a tela iluminando o quarto com um brilho fantasmagórico. Quando a ligação caiu, uma mensagem chegou: "Estou na sala." Meu coração disparou. Saí da cama em silêncio, peguei um bastão de beisebol que tinha no armário e saí do quarto, os pés descalços no chão frio. A sala estava vazia, as cortinas balançando levemente com a brisa noturna. Nada fora do lugar. No terceiro dia, eu já estava em pânico. Mudei o celular para o modo silencioso e o deixei na gaveta, mas mesmo assim, às 0h, ele vibrou. Dessa vez, a mensagem dizia: "Seu quarto cheira a medo." Foi quando percebi que não era apenas um trote. Alguém sabia exatamente onde eu estava. Alguém estava me observando. Passei a noite acordado, encarando a porta do quarto, imaginando cada som como sendo o intruso daquela ligação. Pela manhã, decidi investigar. Liguei para a operadora, mas disseram que o número não existia. Fui à polícia, mas o delegado, um homem cansado chamado Rocha, apenas anotou minha queixa com um suspiro. "Provavelmente é só um moleque com tecnologia de spoofing", ele disse, sem levantar os olhos do papel. Mas eu sabia que era mais que isso. As ligações continuaram. Sempre à meia-noite, sempre com os mesmos sussurros e os mesmos sons de invasão. Uma noite, ouvi o barulho de um armário sendo aberto na cozinha. Na seguinte, o chiado do rádio da minha sala ligando sozinho. Eu não conseguia mais dormir. Meus olhos estavam fundos, minhas mãos tremiam. Meus amigos notaram a mudança, mas ninguém levou a sério. "Você tá parecendo o Marcos daquela vez que usou drogas", brincou o Ricardo, sem saber que eu estava à beira de um colapso. Até que, uma madrugada, a ligação foi diferente. Dessa vez, não havia sussurros. Apenas o som de alguém respirando fundo, como se estivesse muito perto. E então, uma voz clara e suave disse: "Estou no corredor." Meu corpo inteiro congelou, porque eu não tinha corredor no meu apartamento. Olhei para a porta do quarto e vi a maçaneta se mover levemente. Alguém estava do outro lado. Alguém que não deveria estar lá. A última coisa que ouvi antes de a porta se abrir foi a voz no telefone, agora sussurrando diretamente no meu ouvido: "Boa noite, Lucas." E então, a linha caiu. No dia seguinte, meu celular foi encontrado no chão do quarto, a tela quebrada. Mas eu não estava mais lá. E todas as noites, às 0h,
Um novo número recebe uma ligação. E do outro lado, só se ouvem sussurros. E o som de alguém entrando na casa. Eu nunca acreditei no sobrenatural até o dia em que meu filho, Lucas, ganhou aquele boneco. Foi um presente de aniversário da tia Marlene, uma velha conhecida da família que sempre trazia coisas de brechós e feiras de antiguidades. Ela disse que o boneco era raro, uma peça dos anos 1920, e que tinha pertencido a uma família importante de São Paulo. Na hora, achei apenas estranho um boneco de porcelana com traços demasiado humanos, vestido num terno desbotado e com olhos de vidro que pareciam seguir você pela sala. Mas Lucas, com seus 7 anos inocentes, adorou. Chamou-o de Senhor Castanho por causa da cor do seu casaco. Os primeiros sinais vieram naquela mesma noite. Acordei com um barulho vindo do quarto do Lucas, um arrastar de pés, como se alguém estivesse andando em círculos. Quando entrei, encontrei meu filho sentado na cama, olhando fixamente para o boneco, que agora estava em cima da escrivaninha, de costas para a cama. Eu tinha certeza de que Lucas o deixará deitado ao seu lado antes de dormir. Perguntei se ele tinha acordado e mexido no boneco, mas ele apenas balançou a cabeça, os olhos arregalados. Ele anda sozinho, pai, sussurrou. Dias se passaram, e o Senhor Castanho começou a se mover com mais frequência. Encontrava-o em lugares onde não deveria estar, na cozinha, encarando a geladeira, no corredor, virado para a parede, e, uma vez, sentado na poltrona da sala, como se estivesse esperando por alguém. Lucas começou a mudar. Tornou-se quieto, pálido, com olheiras profundas. Perguntei se ele estava dormindo direito, e ele apenas balançava a cabeça, evitando olhar para o boneco, que agora ocupava um cantão escuro do quarto, como um espectro observando tudo. As noites se tornaram um pesadelo. Lucas acordava gritando, dizendo que o Senhor Castanho sussurrava coisas para ele. Coisas ruins. Ordens. Ele quer que eu machuque as pessoas, confessou meu filho uma manhã, os lábios trêmulos. Eu ri nervosamente, tentando convencer a mim mesmo que era apenas imaginação de criança, mas então comecei a ouvir também vozes baixas, quase inaudíveis, vindas do quarto dele quando a casa estava em silêncio. Uma semana depois, Lucas desapareceu. A polícia de Curitiba revirou a cidade, mas não havia sinais dele. Até que, na terceira noite, encontrei o Senhor Castanho no meio do quintal, sujo de terra, como se tivesse cavado algo. Meus dedos tremeram quando o peguei. Seu rosto de porcelana estava rachado, e os olhos, antes vazios, agora pareciam ter uma luz fraca por trás. Enterrei minhas unhas na terra onde ele estava e descobri um pedaço do pijama do Lucas, manchado de sangue. Foi então que percebi. O boneco não estava possuído. Ele estava vivo. E agora, depois de ter o que queria, ele voltaria para a próxima criança. Eu jurei destruí-lo. Mas algumas coisas não morrem tão fácil. Eu nunca acreditei em monstros até ver o que aconteceu em Santa Helena. Era uma cidade como qualquer outra no interior do Brasil, cercada por pastagens e um rio que secava no inverno. As pessoas viviam vidas simples, sem grandes segredos, pelo menos era o que eu pensava. Tudo começou no verão de 1998, quando o primeiro menino desapareceu. Pedro Henrique, de 9 anos, estava brincando no quintal quando sua mãe foi buscar um copo d'água. Quando voltou, ele não estava mais lá. Nada além de um rastro de pegadas que sumiam no meio do gramado, como se ele tivesse sido arrancado do chão. A polícia revirou a cidade, interrogou todos, mas não havia pistas. Até que alguém mencionou o vendedor. Ele aparecia sempre antes dos desaparecimentos. Um homem alto, magro demais, com um casaco surrado e um saco de lona enorme nas costas. Ninguém sabia de onde ele vinha,
Só que ele batia nas portas oferecendo bugigangas, bonecos de madeira, chaveiros, coisas que ninguém nunca comprava. Mas as crianças olhavam para ele com fascínio estranho, como se ouvissem algo que os adultos não conseguiam. 3 semanas depois do sumiço de Pedro, foi a vez da Luana, uma menina de 7 anos que estava indo para a escola. Ela foi vista pela última vez conversando com um homem de saco nas costas. Dessa vez, o pânico se instalou. As pessoas trancavam os filhos em casa, vigiavam as ruas, mas o vendedor sempre encontrava um jeito de aparecer. Ele nunca era visto chegando, só estava lá, parado na esquina, sorrindo com dentes amarelados. Eu comecei a investigar por conta própria. Falei com o seu Antônio, dono do bar, que jurou ter visto o vendedor saindo do cemitério uma noite. A dona Marta, a parteira da cidade, contou que na época em que ela era criança, histórias parecidas circulavam. Crianças que sumiam, um homem com um saco. Ela chamou ele de o ceifador de almas, um nome que fez meu sangue gelar. Quanto mais eu procurava, mais percebia que Santa Helena estava amaldiçoada há décadas. O padre local tentou exorcizar as ruas, mas no dia seguinte, seu crucifixo foi encontrado quebrado no meio da praça. As pessoas sussurravam que o vendedor não era um homem, mas algo mais antigo, algo que se alimentava de inocência. A última vez que o vi foi na noite em que meu irmão mais novo desapareceu. Caio tinha apenas 6 anos. Eu o havia trancado em casa, coloquei grades nas janelas, mas quando acordei, a porta do quarto dele estava aberta e o cheiro de terra molhada enchia o ar. Saí correndo para a rua, e lá estava ele, o vendedor, parado sob o poste de luz. Seu saco agora se mexia, como se algo dentro estivesse respirando. Ele me olhou, e pela primeira vez, eu vi seus olhos negros como breu, sem branco, sem alma. Sorriu, como se soubesse que eu não faria nada. E ele estava certo. Eu congelei, paralisado por um terror tão profundo que nem consegui gritar. Ele virou as costas e caminhou devagar, arrastando o saco pelo chão. Algo escorria por uma das costuras, algo escuro e viscoso. No dia seguinte, metade das crianças da cidade havia sumido. As pessoas fugiram, deixando Santa Helena para trás como um cadáver abandonado. Eu nunca mais voltei, mas até hoje, quando o vento sopra certo, eu juro que ouço risadas infantis vindas de lugar nenhum. E às vezes, no canto do meu olho, vejo a silhueta de um homem magro, carregando um saco que nunca para de crescer. Eu sei que ele ainda está por aí. E eu sei que, uma hora, ele vai voltar para pegar o que sobrou. Eu nunca acreditei em assombração até me mudar para o edifício São Marcos, no centro de Porto Alegre. Era um prédio antigo, daqueles com fachada de pedra já enegrecida pelo tempo, corredores estreitos e um cheiro constante de mofo misturado com algo mais doce, quase como carne estragada. O aluguel era barato demais para um apartamento tão espaçoso, mas na época eu estava desesperado. Tinha acabado de me separar da Carla e precisava de um lugar para recomeçar. No primeiro dia, notei algo estranho no elevador. Os botões dos andares paravam no 12, mas eu juraria que, de fora, o prédio tinha pelo menos 14 andares. Quando perguntei ao zelador, um homem baixo e de olhos fundos chamado Osvaldo, ele apenas franziu a testa e disse que eu devia ter contado errado. Mas eu sabia o que tinha visto. A curiosidade me consumiu. Naquela noite, decidi subir as escadas até o último andar, só para confirmar. As luzes piscavam de forma irregular, e o ar ficava mais pesado a cada lance que eu vencia. Quando cheguei ao 12º andar, a porta para o corredor estava emperrada, como se não tivesse sido aberta há anos. Resolvi continuar. Foi então que vi mais um lance de escadas, estreito e escuro, levando para onde deveria ser o 13º andar. Não havia número na porta, apenas uma placa de metal enferrujada com algo riscado, impossível de ler. Empurrei a porta,
e ela rangeu como um grito abafado. O que vi do outro lado não fazia sentido. Um corredor infinito, com portas dos dois lados, todas idênticas, se estendendo até onde minha vista alcançava. As paredes eram revestidas por um papel de parede antigo, desbotado, com um padrão de flores que pareciam se mover quando eu não olhava diretamente. O ar cheirava a poeira e algo mais, algo vivo. Caminhei por alguns minutos, mas o corredor não acabava. Quando me virei para voltar, a porta por onde entrei havia desaparecido. Foi então que ouvi um arrastar de pés, lento e deliberado, vindo de alguma das portas à minha esquerda. Não era um som humano. Era algo mais pesado, como se quem ou o que estivesse ali não se importasse em ser ouvido. Corri. As portas ao meu lado começaram a se abrir, apenas um pouco, o suficiente para eu perceber que havia algo nelas. Não luz, não formas reconhecíveis, apenas uma escuridão mais densa que o resto, como se estivesse sugando o pouco de claridade que havia. E então, senti alguém ou algo me observando. Não de uma das portas, mas de todas elas ao mesmo tempo. Não sei como consegui sair. Lembro apenas de fechar os olhos e correr até tropeçar nas escadas, rolando vários degraus até bater com força no patamar do 12º andar. Quando acordei, estava deitado no meu apartamento, com Osvaldo me olhando com uma expressão que não era de preocupação, mas quase de pena. Ninguém sobe até o último andar, ele disse, antes de sair em silêncio. Desde então, ouço passos no corredor à noite. E, às vezes, quando o elevador para no meu andar sem que ninguém tenha chamado, juro que vejo, por uma fração de segundo, o número 13 piscando no painel antes de desaparecer. Eu não subo mais as escadas. Mas tenho certeza de que, uma hora, aquilo vai descer até mim. Eu sempre achei que as madrugadas tinham algo de mágico. Enquanto o resto da cidade de São Vicente dormia, eu, Rafael Costa, era o guardião das ondas de rádio, o DJ noturno da Rádio Ondas Livres. Meu programa, Madrugada Insana, era o refúgio dos despertos, dos solitários, dos que preferiam a companhia de uma voz distante ao silêncio de seus quartos vazios. Até que uma noite, as ondas começaram a trazer algo que não era para ser ouvido. Tudo começou com um chiado. Um ruído fino, quase imperceptível, que cortava a transmissão por alguns segundos antes de sumir. No início, achei que fosse problema técnico, alguma interferência ou falha nos equipamentos antigos da emissora. Mas então, no meio de uma música, o som desapareceu por completo, substituído por um silêncio denso. Quando a voz veio, meu sangue gelou. Era uma transmissão fraca, distorcida, como se viesse de muito longe ou de muito tempo atrás. Um sussurro rouco, quase inaudível, repetindo a mesma frase: "Alguém ainda está aqui?" Desliguei o microfone na hora, achando que fosse algum ouvinte brincando, mas a voz continuou, agora mais clara, como se estivesse dentro do próprio estúdio. "Rafael, você pode me ouvir?" Ninguém sabia meu nome verdadeiro. No ar, eu era apenas DJ Rafa. A Rádio Ondas Livres funcionava em um prédio antigo na Rua das Flores, um lugar que já havia abrigado uma emissora ainda mais antiga nos anos 80, a Rádio Voz da Noite. Diziam que ela tinha fechado após um incidente, algo sobre um locutor que desapareceu durante uma transmissão ao vivo. Nunca dei muita atenção às histórias, até aquele momento. Na noite seguinte, a voz voltou. Desta vez, vinha entremeada com sons de algo se arrastando, como se alguém estivesse se movendo pelo estúdio original, aquele que ficava no porão, selado há décadas. A voz não pedia ajuda, ela pedia para sair. "Eu não consigo encontrar a porta. Está tudo escuro aqui." Decidi investigar. Desci as escadas enferrujadas até o porão, a lanterna tremendo na minha mão. A porta do antigo estúdio estava emperrada, mas não trancada. Quando a empurrei,
O cheio de mofo e algo mais, um odor adocicado, de carne estragada, me atingiu como um soco. O estúdio estava intacto, como se o tempo não tivesse passado. O microfone ainda estava lá, coberto por um pó espesso, e na mesa de som, uma fita cassete rodava sozinha, sem estar conectada a nada. A voz na transmissão mudou. Agora, era mais urgente, quase desesperada. Você veio, finalmente. Eu sabia que você viria. O ar ficou gelado, e então ouvi não pelos fones, não pelo rádio, mas ali, no canto escuro do estúdio, um suspiro úmido, seguido de um riso baixo. Alguém estava ali comigo. Corri. Subi as escadas como um louco, trancando a porta do porão atrás de mim. No dia seguinte, tentei convencer a mim mesmo que tinha sido imaginação, que o cansaço e o isolamento das madrugadas estavam me afetando. Mas quando liguei o equipamento naquela noite, a transmissão pirata já estava lá, esperando. Desta vez, não era uma voz, era um grito. Um grito longo, agonizante, que se transformou em um sussurro cortante. Agora você está aqui comigo. As luzes do estúdio piscaram. Ouvi passos no corredor. Alguém ou algo estava batendo de leve na porta, como se pedisse licença para entrar. E então, o som que me fez entender que eu nunca deveria ter aberto aquela porta. O chiado do rádio se transformou em um único nome, repetido em uníssono por vozes que não eram humanas. Rafael. 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 Na manhã seguinte, me encontraram desmaiado no estúdio. A rádio Ondas Livres nunca mais foi a mesma. Às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, os ouvintes juram que ainda dá para escutar uma transmissão fantasma, uma voz sussurrando "alguém ainda está aqui". E, se prestarem atenção, um som de algo se arrastando lentamente pelo chão, procurando uma saída que nunca virá. Eu nunca mais pisei naquele prédio. Mas às vezes, quando estou sozinho no escuro, ouço o rádio ligar sozinho, e uma voz familiar sussurrar meu nome. Porque eu abri a porta. E agora, alguém sabe o meu nome. Eu nunca deveria ter comprado aquela máscara. Tudo começou numa tarde cinzenta de outono, quando decidi dar uma volta pelo brechó da Dona Marta, um lugar empoeirado na Rua das Flores, em Curitiba. O lugar cheirava a mofo e velhice, com prateleiras abarrotadas de tralhas que pareciam carregar histórias melancólicas. Foi no fundo da loja, em uma caixa marcada com R$5, que a encontrei. Era uma máscara de festa comum, daquelas baratas, feita de um plástico fino e maleável. Tinha o rosto de um palhaço sorridente, com os lábios vermelhos escarchados e olhos negros, vazios, como se estivessem sempre me encarando, não importando o ângulo. Algo nela me chamou, uma atração quase magnética. Paguei sem pensar duas vezes. Naquela noite, resolvi experimentá-la, mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. O plástico era frio contra minha pele, mas assim que ajustei os elásticos atrás da cabeça, senti um formigamento estranho, como se pequenos fios estivessem se infiltrando nos meus poros. Tentei tirá-la, mas os dedos escorregavam, incapazes de encontrar a borda. O pânico começou a crescer quando percebi que a máscara não saía. No espelho do banheiro, sob a luz amarelada, o sorriso do palhaço parecia ter se alargado, os olhos negros mais profundos. Toquei meu rosto e senti uma textura estranha, como se a máscara e minha pele estivessem se tornando uma coisa só. O reflexo no espelho já não era totalmente meu, havia algo mais ali, algo que não pertencia a mim. Nos dias seguintes, a máscara começou a mudar. O plástico antes rígido amoleceu, fundindo-se ao meu rosto como cera quente. Eu acordava com a sensação de que algo se mexia sob minha pele, pequenos ajustes sendo feitos enquanto eu dormia. Meus olhos, antes castanhos, escureceram até ficarem quase negros, e minha boca parecia puxada para um sorriso permanente, mesmo quando eu chorava. As pessoas notaram. Meu vizinho, o Sr. Almeida,
parou de me cumprimentar. As crianças que brincavam na rua fugiam quando eu passava. Minha namorada, Juliana, foi a primeira a dizer algo. Ela olhou para mim com um misto de nojo e medo, perguntando por que eu não parava de sorrir. Quando tentei explicar, minha voz saiu distorcida, como se houvesse outra pessoa falando junto comigo. Ela saiu correndo e nunca mais respondeu minhas mensagens. A dor começou na segunda semana. Pontadas agudas percorriam meu rosto, como se algo estivesse se reorganizando por dentro. Meus dentes ficaram sensíveis, depois afiados. Quando olhei no espelho novamente, percebi que meus lábios haviam se fundido completamente com a máscara, formando uma única carne vermelha e brilhante. Eu já não conseguia abrir a boca. O sorriso estava gravado, permanente. Foi então que os sonhos começaram. Sonhava com um circo abandonado nos arredores de São Paulo, com lonas esfarrapadas balançando ao vento. Dentro da tenda principal, sentado em um trono de ossos, havia uma figura alta, vestida como um mestre de cerimônias, seu rosto idêntico à máscara que agora grudara em mim. Ele não falava, apenas apontava para mim, como se eu fosse o próximo ato. Acordava suando, com um cheiro de algodão doce podre impregnado no quarto. A máscara, agora parte de mim, pulsava como um coração. Eu não comia mais, não precisava. A fome havia sumido, substituída por uma necessidade diferente, algo mais profundo e obscuro. Comecei a sentir o desejo de rir, mesmo quando não havia graça nenhuma. E quando eu ria, era uma risada estridente, que não parecia vir só de mim. Na terceira semana, minha pele começou a descamar, revelando um tecido embaixo que não era carne, mas algo mais próximo do plástico da máscara. Meus movimentos ficaram mais rígidos, como se eu estivesse virando uma marionete. À noite, ouvia sussurros vindo de cantos escuros do meu apartamento, vozes que ecoavam a mesma frase: "O circo precisa de você." Na manhã em que acordei sem conseguir fechar os olhos, agora apenas orifícios negros e brilhantes, eu soube que não havia mais volta. A máscara não era mais algo que eu usava. Ela era eu. E pior, ela estava crescendo, se espalhando pelo meu pescoço, meus braços. Em breve, não sobraria nada do Lucas que um dia existiu. A última coisa que lembro foi sair de casa, dirigindo sem destino, até encontrar a estrada velha que levava ao circo dos meus sonhos. As lonas esfarrapadas balançavam, e lá dentro, as luzes piscavam, como se estivessem me esperando. Agora, sentado neste trono de ossos, olhando para o próximo que entra com uma máscara grudada no rosto, eu só consigo sorrir. O circo nunca para. E ele sempre precisa de novos palhaços. Encontrei o diário numa tarde chuvosa, escondido entre as pilhas de livros velhos no sebo do tio Carlos, em São José do Rio Preto. A capa de couro estava gastada, com manchas que pareciam ter sido feitas por dedos ansiosos. Algo naquilo me chamou, como se o objeto estivesse sussurrando meu nome: Leonardo, Leonardo. Eu não deveria ter aberto. As primeiras páginas eram comuns, relatos banais de um tal de Rogério, que descrevia seu dia a dia em uma fazenda perto de Uberaba. Mas então, as entradas começaram a mudar. Rogério escrevia sobre sonhos perturbadores, sobre vultos que o observavam do canto do quarto. Na última página, sua caligrafia estava trêmula, quase ilegível. Eles estão aqui. Não consigo sair. O fogo, a entrada terminava ali, abruptamente. Virei a página e encontrei outro nome: Mariana. Uma mulher de Belo Horizonte que descrevia o cheiro de carne queimada vindo do apartamento vizinho, mesmo sabendo que ele estava vazio. Sua última anotação era apenas uma frase: ela está no espelho. Ela está me puxando. Meu estômago embrulhou quando percebi o padrão. Todos aqueles nomes eram de pessoas que haviam morrido. E não de formas naturais. Rogério,
Segundo uma rápida pesquisa no meu celular, havia perecido em um incêndio na própria casa. Mariana foi encontrada afogada na banheira, com marcas de unhas no pescoço, como se tivesse tentado se estrangular sozinha. Ainda assim, continuei lendo. Era como se o diário me hipnotizasse, puxando meus dedos para virar mais uma página, e mais outra. Até que cheguei à última entrada. Era o meu nome. Leonardo. Minhas mãos tremeram. A página estava quase em branco, exceto por aquela única palavra. Mas eu sabia o que significava. O diário já havia me escolhido. Eu era o próximo. Naquela noite, os pesadelos começaram. Sonhei com um homem alto, magro demais, com os lábios costurados. Ele ficava parado no canto do meu quarto, observando. Quando acordei, meu nariz sangrava, e um cheiro de queimado impregnava o ar. Nos dias seguintes, coisas pequenas, mas impossíveis, aconteciam. Meu café aparecia frio mesmo que eu tivesse acabado de fazer. Minha sombra demorava um segundo a mais para me acompanhar. E sempre, eu sentia que alguém respirava atrás de mim, embora nunca houvesse ninguém ali. Tentei me livrar do diário. Joguei-o no lixo, mas ele reaparecia em cima da minha mesa. Queimei-o, mas as chamas se recusaram a consumi-lo. Até que, numa noite desesperada, decidi escrever meu nome completo na última página, como se isso pudesse quebrar o feitiço. Foi o pior erro da minha vida. Assim que a tinta secou, novas palavras surgiram abaixo, escritas em uma letra que não era minha. Leonardo Ferreira morrerá da maneira que mais teme. Eu tenho medo do escuro. E agora, todas as noites, as luzes se apagam sozinhas.